E aqui, na última etapa do nosso mini curso de gestão das finanças pessoais, nós vamos abordar sobre alguns dilemas que nós temos e talvez nós vamos falar com bastante ênfase no principal, que é sobre ter a casa própria ou uma casa alugada. E muitas das vezes nós vamos desenvolver sobre o aspecto da decisão financeira, que é através de cálculos, ou mesmo nós vamos trazer de maneira subjetiva, a decisão sonho. E muitas das vezes quando a gente fala sonho, é difícil mensurar o valor que ele tem. Talvez ele acaba transcendendo, né, a questão financeira. Aqui, o objetivo é a gente enumerar diversos aspectos subjetivos, tá? Para você ter uma dimensão da visão. Quais são os benefícios de você ter uma casa própria? Quais são as desvantagens, contrapontos, né? Quais são os benefícios de você morar de aluguel? E também quais são as desvantagens. Aqui nós vamos trazer o aspecto qualitativo. Evidentemente, existe o aspecto quantitativo, que seria através de cálculos, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre a casa própria. Quais seriam as vantagens de nós possuirmos essa casa própria? Aqui a gente está falando seja um apartamento, uma casa em si, tá? Você tem ali a sua moradia. Primeiro a gente vem ali sobre um aspecto cultural, ou seja, a casa é minha, né? Dá aquela sensação, eu venci na vida, né? A gente tem muito isso, principalmente aqui no Brasil, enraizado, né? Você tem a sua casa, você é uma pessoa merecedora, que conquistou. Você realizou o seu sonho. Tem um sentimento também de status, que dependendo do nível da casa que você compra, né? Você tem toda uma questão de um luxo envolvido. Além disso, quando a propriedade é sua, você pode fazer adaptações e customizações, que é aquele negócio. Você pode fazer o que você quiser, em termos ali de reformas, quebrar uma parede, expansão, né? Enfim, então tem essa flexibilidade. Você também, dependendo, né, geralmente quando investe em casa própria, você acaba ficando um tempo ali significativo, mas de maneira geral. Então, ao longo desse tempo existe, né, em boa parte das situações, a valorização do imóvel, isso é um ponto positivo. E além disso, nós temos até de acordo ali com a pirâmide de Maslow, né, a questão ali base da pirâmide, você tem a sensação de segurança, você tem uma moradia, aquela frase que geralmente as pessoas falam, né? Então agora eu já não moro mais na rua, né? Eu já tenho o meu canto, né? Então seria esse aspecto positivo. Outro ponto também seria, você tem formas, né, de deixar patrimônio, né, para os herdeiros. Então você constitui uma família, você pode deixar aí para os filhos, né, por exemplo. E as pessoas gostam bastante de ter isso em mente, né? Opa, então quando for acontecer algo pior, né, ninguém deseja isso, mas já sei, estou deixando algo, né? Você também tem aquela questão que talvez seja uma coisa e um ponto positivo que muitas pessoas gostam, mas não tem a figura do cobrador de aluguel, não tem aquela pessoa, né, todos os meses ali te mandando uma mensagem, né, ou mesmo, né, indo até o seu local para fazer a cobrança do aluguel. Você também tem baixo impacto financeiro, né, nos momentos de incerteza, né? Isso principalmente falando de uma casa quitada ou que tem o valor de parcela, né, que não vai comprometer muito o orçamento, tá? Evidentemente aqui, conforme eu ilustrei no início, nós não estamos falando do aspecto quantitativo ainda, tá? Apenas os qualitativos, beleza? Então, geralmente a gente tem baixo impacto, né, nos momentos dessas incertezas financeiras, se a gente atender essas situações. A casa está quitada, uma parcela bem simbólica, né? Além disso, também, quando eu tenho a casa própria, eu posso, caso eu deseje, né, usar o meu fundo de garantia, o FGTS. Se eu quiser, eu posso usar ele para reduzir o valor da minha dívida, caso ela seja financiada, posso fazer essa opção. Em algumas situações também, não são todas, vai depender, né? Cada caso é um caso, aqui a gente está falando qualitativo, nós podemos ter a parcela do financiamento menor que o aluguel. Principalmente se você participou aí de vários subsídios, né, incentivos aí do governo, de repente você paga até uma parcela aí simbólica, né, de 50, 100 reais, que talvez você não vá encontrar hipótese alguma aluguel nesse valor, tudo bem? Então, evidentemente, isso é uma grande vantagem. Essas são as vantagens. Eu quero aqui, obviamente, esclarecer essas são as vantagens na perspectiva aqui do professor Eduardo Ordones. Não significa que são todas as vantagens, são algumas que eu numerei, conforme, né, a minha experiência, a minha vivência, eu acredito que são os pontos positivos. Evidentemente tem outros, né, mas aqui eu coloquei alguns conforme a minha opinião e aqui eu estou apresentando para vocês. Então fique à vontade, caso você conheça outras vantagens ou caso você também não concorde, coloca aí no comentário, eu quero ouvir a sua opinião. E aqui falando sobre as desvantagens da casa própria. Quando nós temos a casa própria, nós estamos imobilizando um capital.
e, consequentemente, tendo perda de liquidez. Ou seja, por exemplo, você comprou uma casa ali de, um exemplo, tá? R$500 mil. Então, aquela grana, ela está parada, ou R$100 mil, 150, ela fica ali. E se você precisar, você não vai conseguir vender um quarto para resolver um problema, por exemplo. Você tem que vender tudo. E demora, né, um certo tempo para vender. Então, seria imobilização e perda de liquidez, não é o dinheiro imediato. Você também tem alguns encargos, principalmente na compra, né, conhecido como ITBI, escrituração, corretagem. E depois, né, alguns encargos que vem todo ano, que é o IPTU, né, a cobrança ali dos impostos, que vem todo ano, que você tem que arcar com isso. Você tem também, à medida que você compra um imóvel, talvez no início a maioria das pessoas não pensam, o imóvel está novo, está construindo, comprou um lote, construiu, comprou um apartamento novinho, mas tem que lembrar que tem a manutenção. Nada vai durar para sempre. Tá? Evidentemente, talvez isso pode parecer longe. Falando, por exemplo, de uma casa, chega ali mais ou menos uma idade de 10 anos, você tem que dar algumas reformas, reparos, pinturas, né? Realmente rever o telhado, caixa d'água. Então tem todo esse gasto aí. E esse custo é do proprietário. Você tem o custo de oportunidade de investimento. Então todo esse capital, você pagou à vista ou que você está pagando aquela parcela, você evidentemente você poderia estar investindo, ao invés, né, de repente, principalmente no financiamento, está pagando juros, você está recebendo juros. Então você tem esse custo de oportunidade dos investimentos. E quando eu moro numa casa que já é quitada, você tem o custo de oportunidade que aquele dinheiro está parado, você não paga de fato o aluguel, mas se você tivesse todo aquele capital investido, você estaria ganhando juros. Isso sem falar de cálculo, só aspectos subjetivos, que é o custo de oportunidade, o dinheiro está parado ali. Você tem baixa flexibilidade de mudança. Geralmente você compra uma casa, você escolhe, demora um tempo, né? Analisa o máximo de variáveis possível. No entanto, talvez uma das variáveis mais difíceis é os vizinhos. Por exemplo, tá? Só um exemplo. Então, às vezes você mudou, achou um local interessantíssimo, um apartamento, uma casa legal. Às vezes você tem que lidar com aquele vizinho chato, que de alguma forma ele te incomoda, seja fazendo barulho na madrugada, seja te solicitando a todo momento, querendo um dedo de prosa, né? Enfim, você tem alguma situação, de repente vai ter algum problema, né? com algum vizinho. Né? E para resolver isso, você teria que vender o seu apartamento, a sua casa. Então, isso é uma desvantagem nessa baixa flexibilidade. E muitas das vezes, adquirir casa própria exige a necessidade de um financiamento. E muitas das vezes. Então, eu preciso buscar um recurso. E talvez não seja um recurso próprio. Isso vai custar, obviamente, encargos. Né? Então, quando financiado, nós temos algumas situações. Eu vou pagar juros, conforme nós já até enumeramos a matemática financeira. Uma coisa eu pagar à vista, outra coisa eu pagar parcelado, principalmente uma casa, né? Geralmente ele é 30 anos ou 360 parcelas, né? E você está fazendo uma dívida de longuíssimo prazo. Inclusive, eu convido vocês a uma reflexão. A maioria das pessoas quer investir e acumular um grande capital em um mês, um ano, talvez 2, 5 no máximo. Mas é tudo bem, tudo tranquilo quando fala para comprar uma casa e pagar em 30. Agora, convido vocês a refletir. Não estou falando que isso é uma verdade absoluta. Falar que eu vou investir um dinheiro para resgatar em 30 anos, isso aí é uma maior besteira. Inclusive, as pessoas, se eu falar que isso é uma verdade absoluta, as pessoas vão me odiar. Né? Então, é uma maior besteira. Não, 30 anos é muito, eu vou morrer, né? Não vou estar vivo. A gente até falou disso lá nas primeiras aulas. Mas se eu pago 30 anos de juros, está tudo certo. Afinal de contas, é um sonho. Lógico que estamos falando de aspecto qualitativo. Estamos falando de quanto ainda. Mas convido vocês para essa reflexão. Então, as pessoas culturalmente têm mais o hábito, né, de pagar preço hoje, e às vezes é caro, do que poupar para conquistar, às vezes com desconto no futuro. Então, faço essa reflexão aí. Tá? Coloco, inclusive, comentários se você concorda ou não com o que eu mencionei. E depois, quando você faz o financiamento também, ele só é seu se ele estiver quitado, né? A maioria das pessoas fala, realizei, a casa é minha. Não. Experimenta deixar de pagar 6 parcelas, se ela vai ser sua mesmo. Só é sua quando você termina de pagar tudo, ok? Quando você compra na planta, naquele processo inicial e tudo, ainda tem a taxa de evolução de obras, além dos juros do financiamento, a correção ali. Então, é um cargo a mais. A maioria das pessoas acaba não sabendo ou ficando por dentro na hora que mergulha, né, já assinou o contrato. Inclusive, tenta voltar atrás, em algumas situações até delicadas, chatas, perdem até o próprio dinheiro que já foi investido. E também existe o reajuste, né, das parcelas periódicos. Isso, obviamente, vai depender de contrato, tá, do indicador que vocês escolheram para reajuste,
mas tem ali um indicador geralmente que é semestral, anual e dependendo do contrato, mensal. Pode ser inflação, né? Depende do índice e do indicador. Então tome cuidado se você for assinar um financiamento. Observe que como é uma característica de longuíssimo prazo, né? 30 anos, ele tem um ajuste, tá? Do saldo devedor e consequentemente vai alterar a parcela. Essa é uma das desvantagens quando financiado, trazendo aqui os aspectos, né? Obviamente qualitativos, tudo bem? E agora falando sobre a questão da casa alugada. Quais seriam as vantagens? Tá? Quando a gente fala de aluguel, nós temos inúmeras opções de imóveis. Tá? Então eu posso escolher, né, várias opções, uma casa, um apartamento, né? Então tem vários ali, né, mais a área central e tudo, tem diversas opções. Principalmente nesse momento que eu gravo o vídeo, né? O mercado está bem, né? Você anda aí, dependendo aí da sua localização, você vários imóveis aí desocupados. Isso, evidentemente, é fruto aí da pandemia, né? Que a gente ainda está vivenciando no momento que eu gravo esse vídeo. Várias empresas acabam fechando, né? As pessoas físicas acabaram adquirindo, né? A maioria das pessoas o seu imóvel próprio e a gente ficou com vários espaços aí, né? De oportunidades para alocação de casas. Evidentemente, se eu tenho várias possibilidades, então eu posso aumentar, enquanto consumidor, meu poder de negociação. Né? Eu posso ali pagar um aluguel mais vantajoso, negociar com desconto. Existe uma flexibilidade de mudança, principalmente falando daquele caso vizinho chato. Nossa, mudei para um local, não adaptei, não achei legal. Posso mudar, né? Tem essa flexibilidade. Além disso também, de repente, estou começando a minha carreira, eu vou mudar de cidade, de estado, de repente, de país. Se eu moro de aluguel, é super tranquilo. Ao passo que se eu tenho financiamento, tenho que imaginar, nossa, eu vou alugar, será que faz sentido, eu personalizei tanto aquele local, né? Tem aquela sensação amorosa, vale a pena, né? Então no aluguel tem essa flexibilidade de mudança. Obviamente vai depender muito do contrato, geralmente o contrato de aluguel, a maioria deles, você tem que ficar pelo menos o primeiro ano ali, depois do primeiro ano, a qualquer momento você pode sair, se comunicado com 30 dias de antecedência, tá? Isso é uma regra, geralmente, na maior parte dos contratos, bem? Algumas situações nós temos imóveis, inclusive, mobiliados. Então, quando você vai comprar uma casa própria, você tem que mobiliar tudo. Se você for alugar, dependendo da sua situação e do seu objetivo, olha que legal, você já encontra esse imóvel já 100% mobiliado, você não precisa investir aquele dinheiro. Não é? Inclusive, é bem interessante, principalmente se você está saindo aí de uma cidade para outra, para fazer uma oportunidade, não sabe se vai dar certo ainda, né? Você imagina investir aquele tanto de coisa, né, que exige numa casa, né? Comprar todos os utensílios domésticos, cama, mesa, banho. Então você já, de repente, pode alugar no primeiro ano uma casa mobiliada até você sentir se vai se estabilizar, se vai se adequar, para você não ter até aquele custo de oportunidade, comprar muito, ter um gasto grande e às vezes o trabalho separar no terceiro mês e nem se recuperar aquele dinheiro. Tá? Então é um ponto importantíssimo. Você não tem que preocupar com aquela manutenção estrutural. Ah, estragou o telhado, tudo, né? Evidentemente você tem que fazer aquela manutenção, você tem que pegar o imóvel e devolver do mesmo jeito. Se ele estava pintado, você vai lá e faz todo o ajuste, toda a pintura, devolver a mesma característica. Mas a manutenção estrutural, aconteceu um vazamento, né? Estourou um cano, né? Isso aí é o proprietário e que vai fazer toda essa manutenção. Obviamente tem que ter um contrato para respaldar isso, tá? Mas manutenção estrutural não é, tá? Preocupação aí para quem está fazendo essa alocação. Você tem o seu FGTS disponível, você não precisa ficar usando para reduzir uma dívida. Talvez não é uma das melhores taxas, né, que o FGTS está investido e a gente não tem muito o que mudar enquanto trabalhador, por exemplo, mas o fato é que é um dinheiro que você já pode contar, né, e ele está lá disponível para você. Não há necessidade de você se endividar se você fazer um financiamento, pagar juros. Tá? Além disso, também você tem como ponto positivo que os investimentos, ou seja, você pode pegar a sua grana e pode investir e ganhar renda, né? Geralmente isso não acontece, na maior parte dos casos, para quem faz o financiamento, porque geralmente é uma parcela alta e aí, evidentemente, acaba comprometendo boa parte do orçamento. Talvez a pessoa até invista, mas invista um valor menor. Quando faz o aluguel, apesar dele ter o aluguel, e nessa situação que eu estou gravando esse vídeo, como nós temos vários imóveis disponíveis, então a gente pode aumentar o poder de negociação e às vezes você vai ter um valor aí de aluguel bem atrativo, inclusive negociado com desconto, seja do primeiro ano, seja dos primeiros 6 meses, né? E você pode fazer um investimento, principalmente se você tem aquele dinheiro para pagar à vista, no caso do imóvel, né? Então, ao invés de você imobilizar o seu patrimônio, caso você tenha principalmente o dinheiro de pagar à vista, você pode, né, colocar para investi-lo e o próprio dinheiro do investimento você paga o aluguel. Um ponto muito interessante. Tá? Algumas desvantagens da casa alugada, né, quando a gente faz o aluguel.
Em alguns casos, né, a gente tem a parcela do financiamento menor, que inclusive a gente já comentou. Tá? São casos, principalmente quando envolve subsídios do governo, alguns benefícios, condições especiais, vai depender muito da renda da pessoa. Mas a gente tem alguns casos, conforme eu até já comentei, que a pessoa paga 50, 100 reais, 300 reais de financiamento, né? Tem um benefício muito, né, praticamente ali irresistível, né? Então, a taxa simbólica, né? Eu já vi taxas ali de 4% ao ano, né? Então, nessa situação, o aluguel talvez acaba sendo desvantajoso, né? Ou seja, a gente já vai vendo que, na verdade, sempre é uma questão de analisar taxas. Então, qual é a taxa se eu for financiar e qual é a taxa do custo de oportunidade se eu for alugar? Então, a gente já começa a concluir isso. Em cidades menores pode acontecer de eu ter poucas opções para fazer essa alocação. E aí o aluguel pode ser que ele fique uma situação de desvantagem. À medida que eu tenho poucas opções, às vezes não vou alugar algo que realmente seja agradável para a moradia. Nós temos também a negociação do valor do aluguel anualmente, né? Então, periodicamente, nós temos ali previsto, na maior parte dos contratos, né, um reajuste. Então, assim como acontece também no financiamento, no aluguel tem. Geralmente, o pessoal usa o IGPM, mas com essa alta, né, inclusive do IGPM, o pessoal está usando aí o IPCA, né? Dependendo da situação ali, né, você pode ter um reajuste ali de 6%, 10%, mas vai muito da negociação que você pode negociar. Tá? Mas um fato é que a gente tem que pensar nesse momento aqui, tá, com um aspecto qualitativo com uma desvantagem. Tá até considerando que o nosso salário também tem reajuste. Tá? Solicitação de saída por parte do proprietário. Então você de repente gostou, tá ali morando 5, 10 anos de aluguel, o proprietário pede um novo. Então, talvez um ponto desvantajoso, você já tinha habituado, tinha gostado, né, feito amizade, né, ou estando próximo do trabalho. De repente, às vezes, não vai conseguir encontrar um local, né, daquelas mesmas qualidades. Evidentemente, o proprietário ele tem um prazo, né? Existe a lei do inquilinatário, caso você não conheça, recomendo procurar. E isso também deve estar ressaltado no contrato. Tem todo um prazo, né, para o inquilino ele se organizar, procurar um novo local. Pode ser também de uma semana para outra. Geralmente é 30 dias. Existe uma baixa capacidade de adaptação e customização. Uma vez que eu estou alugando, então eu não posso, às vezes, né, sair quebrando parede. Se eu fazer isso, eu tenho que pegar uma autorização. Muitas das vezes acaba não sendo possível. Então, quando o imóvel próprio, por exemplo, eu já tenho essa flexibilidade. Posso pintar, né, de outras cores, posso fazer customizações específicas, que eu já sei que vai ficar para mim. Né? E às vezes no alugado, não vale a pena, na perspectiva financeira, fazer uma customização ou adaptação, que não vai ficar ali. Né? E isso falando da pessoa física. Na pessoa jurídica, a grande maioria das empresas acabam alugando, inclusive, um terreno e construindo, pensando que já vai fazer muito tempo ali e, evidentemente, faz um contrato de aluguel de um tempo maior. Ele não gera um patrimônio imobilizado, só uma desvantagem. Geralmente o pessoal gosta de pagar o financiamento, já sabe que vai ficar para alguém. Né? E tem aquele aspecto cultural também. Nossa, você mora de aluguel, quase um julgamento, né? Então, se eu moro de aluguel, não tem aquela sensação, né, de conquista, de realização do sonho, né, que você venceu. Né? Isso de aspecto qualitativo. Né? Financeiramente é um outro ponto. Tá? E qual é o melhor então? Casa própria, alugado, a gente enumerou tantos pontos que talvez a gente inicialmente tendenciou. Não vou, casa própria, falamos dos benefícios. Depois falamos dos contrapontos, né? Então não vale a pena casa própria. É aluguel, né? E aí, qual que seria o melhor? Né? Inclusive a gente está ali, ó, a imagem, aluguel para um lado, aquisição para o outro, né? Aqui eu convido você, né, a colocar a sua opinião. Você prefere, né, ter a casa própria, seja adquirindo à vista ou financiado, ou você prefere morar de aluguel? Coloca a sua opinião. Provavelmente a sua opinião ela vai ajudar uma ou várias pessoas a tomar uma decisão. Obviamente, ressaltando, né, reafirmando também, nós já mencionamos isso, nosso objetivo aqui não é declarar uma verdade absoluta, e sim os pontos. Ou seja, qual é o melhor então, Eduardo? O melhor é o que está no seu objetivo, no seu plano. Claro que é sempre interessante você entender os números, saber fazer as contas, principalmente entender o valor do dinheiro no tempo. E aí você vai verificar qual o custo daquele sonho. Sabendo isso, você vai decidir se você vai seguir ou não, qual direção você vai tomar. De maneira geral, na minha visão, para as pessoas jovens, né, principalmente ele está começando a carreira, né, profissional ou carreira amorosa também, na minha opinião, recomendo que as pessoas, né, morem de aluguel. Porque na sua carreira ela pode acontecer várias coisas.
você pode mudar de cidade, né? A gente não quer que isso aconteça, mas você pode mudar de país. Não quero que aconteça no sentido, às vezes, você pode até não querer mudar, porque já está acostumado, né? Então, nossa, mudar, conhecer novas pessoas, ficar longe da família. Mas talvez você vai ter uma alavancagem, né, financeira. E às vezes também, no seu relacionamento, você pode ali, né, encontrar, né, contratempos e você também vai não seguir aquele parceiro ou parceira. E quando você está morando, por exemplo, de aluguel, você tem inúmeras vantagens, né? Principalmente menos burocracia, isso de maneira geral. Evidentemente é uma situação que a gente, conforme eu disse, não quer que aconteça. Então, na minha opinião, né, para as pessoas mais jovens, estão iniciando carreira, seja profissional, seja amorosa, a minha opinião, né, seria a pessoa morar de aluguel, esperar entender ali, né, como as coisas vão acontecer profissionalmente, né, como vai acontecer a vida amorosa, a questão dos filhos, como vai acontecendo. E à medida que for evoluindo, a pessoa for crescendo, a família, financeiramente, ela já vai decidindo, né, se ela vai fixar no local, aí sim ela pode decidir, evidentemente, onde ela vai ficar. Vou dar só um exemplo prático que eu acredito nessa opinião. A pessoa, de repente, está ali começando, né, tanto a carreira profissional como amorosa, está ali, consegue fazer um financiamento, consegue adquirir a casa, realizar um sonho. Só que o que acontece? Ela cresce a família. Ela tem, por exemplo, sei lá, 2 filhos. E aquela casa que inicialmente ela comprou não vai servir ou vai ficar muito apertada, desconfortável. E ela vai ter que trocar de financiamento. Isso vai gerar claro que é possível, mas gerar uma dor de cabeça, que ela vai ter que vender imóvel, comprar outro. Além dos afazeres do dia a dia, então isso desgasta muito. Ou também ela está crescendo profissionalmente dentro da mesma cidade, ela é promovida. E o local que ela foi promovida é contramão total, do outro lado da cidade. Então ela vai gastar muito mais combustível. Então, ou seja, por isso que eu acredito, principalmente, né, logo no início da carreira, a pessoa se encontrar, entender o que ela vai fazer, se ela vai fixar naquele modelagem. Né? Falando de algumas pessoas que trabalham geralmente com vendas, né, representantes comerciais, ou que viajam bastante, né? As pessoas que viajam bastante, de repente, né, elas gostam, muitas delas, ter a casa própria, porque na hora que ela for voltar, elas têm aquele cantinho. Mas às vezes, em um mês, ela fica ali 2 dias na casa, né? E aí tem que avaliar financeiramente, né? Será que vale a pena, né? Às vezes nem ter o aluguel e nem ter a casa própria, ficar no hotel rodando mesmo, né? Enfim, o que eu quero deixar para vocês como mensagem é que cada caso é um caso, cada pessoa é única, né? Você é uma pessoa física, você tem um CPF, o meu é diferente do seu e cada um tem uma opinião. Evidentemente, nós ressaltamos aqui bastante pontos qualitativos, não mensuramos, né, aspectos quantitativos de cálculos, né, nada do tipo, mas eu convido você a fazer essa reflexão, convido você a fazer esse cálculo, né? Qual que seria o melhor, morar de casa própria ou casa alugada? Agora, no aspecto quantitativo, como que será que eu faço esse cálculo? Eu gostaria que você fizesse essa análise, fizesse esse cálculo, colocasse no comentário que você fez e, se possível, você compartilhasse esse arquivo, né, com todos esses cálculos, no nosso grupo exclusivo que nós temos. Nós temos um grupo exclusivo do Zero ao Consultor Financeiro, onde nós compartilhamos diversos contatos, oportunidades de trabalho, inclusive, né, o lançamento dos cursos e dos vídeos do nosso canal. Então, evidentemente, as pessoas que compartilharem esse cálculo nessa perspectiva financeira, eu vou ter todo o cuidado de analisar, e nós vamos fazer aqui uma live para poder validar, né, para poder entender a situação dessa pessoa, né, na condição que ela está, né, ou nessa condição que eu estou, né, eu moro de aluguel ou tenho a casa própria, qual que seria mais vantajoso na perspectiva financeira? E aí nós vamos fazer essa análise de cunho quantitativo, ou seja, o próximo desafio agora e o último, né, do nosso mini curso aqui de gestão de finanças pessoais é o seu case que está aí do outro lado. Só que ele só vai ser realizado se você tiver a proatividade suficiente para compartilhar a sua situação, para colocar ali as informações. Evidentemente, né, todas essas informações, né, você não precisa se identificar, você pode mandar lá no grupo privado, falar, olha, eu tenho interesse, professor, me chama no privado para eu compartilhar. A gente coloca também no anonimato, de repente para você ficar também mais confortável. Mas o nosso objetivo aqui é gerar toda essa interação para nós fazermos esse dimensionamento com a sua realidade, que eu vejo que é uma situação que muitas pessoas possuem dúvidas, né? Principalmente nessa situação de cunho quantitativo. Como que eu faço esse cálculo? Como é que eu faço essa análise? Né? Como é que eu sei que é o mais interessante? Mas eu gostaria de ressaltar para vocês que, além de entender essa parte quantitativa, é importantíssimo você entender a parte qualitativa e principalmente entender qual é o seu objetivo,
qual é o seu plano e onde você quer estar. Talvez esse seja o maior ponto, né, e talvez o ponto mais interessante. Mas para ter a decisão completa, a combinação do aspecto qualitativo com quantitativo, sem dúvidas, é a melhor decisão. Então eu te vejo, tá, nessa próxima aula, que vai ser uma aula ao vivo, onde nós vamos fazer essa apresentação, tá? E evidentemente essa aula ela vai depender se você está disposto a compartilhar essa informação. Só tem essa dependência, ela só acontece se você compartilhar a informação. E aqui eu quero te ver na próxima aula, onde também eu vou fazer as considerações finais e vou passar a mensagem final do nosso curso. Então, eu te vejo lá.